lá vai. Tá enquadrado aqui? Tô bem enquadrado? Tá bem, agora finalmente, né? Tá Bem enquadrado hoje aí. Tá pegando a parede aí você tem, sei o que de rock aí, parece. Vai. Curte muito rock, né? É coisa de velho. Boa noite, Brasil! Seja bem-vindo a mais uma live, que não é live, né? Que é uma gravação de uma live, na verdade. E aí a gente vai trazer mais um tema para discutir aqui com essa banca maravilhosa. Só faltou o Andrei, que não conseguiu vir hoje. Mas nós estamos de novo com ele aqui, o Everton, com a CAD animada 1 da manhã gravando o vídeo. Maravilhoso. E mais um convite aceito aí do Ricardo. É o terceiro convite que você já aceita aí pro pior canal do mundo, hein? Só vim por causa do Everton. E eu tô fazendo com o Everton porque é homenagem à equipe do Dourado, tá? Então, vocês que são os últimos remanescentes da loja da Aero Studios lá no Eldorado. Muita época boa, viu? Época boa ali, a gente fizemos bons amigos ali e muitas inimizades aí. Vocês acham que ali foi a era de ouro do colecionismo? Ou não? Aquela era foi a era de ouro de todo o colecionismo do Brasil ali. A loja da Aero Studios no Eldorado. E hoje, pessoal, a gente vai falar de um tema muito bom, porque aproveitando aí as manifestações que aconteceram pelo mundo, que a gente tá sorrindo, o Ricardo, acho que ele não tá muito afim. Tô sorrindo, cara, tô feliz. Tava sorrindo. Então, aproveitando as manifestações que aconteceram aí pelo mundo, né? Muito por conta da morte que aconteceu lá nos Estados Unidos, a gente viu o Black Lives Matter, né? E a gente viu também muita gente tentando fazer justiça com as próprias mãos, não só lá nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. E a gente no nosso grupo particular ali, ali é o grupo a gente fala mal do resto do mundo do colecionismo, né? Que a gente fala muito mal lá. Mas o que interessa é que a gente levantou essa questão lá do tipo assim, o super-herói, será que ele também não é mais um vigilante? Né? Será que ele não é alguém que está acima da lei? O que ele está fazendo é certo ou é errado? E é essa questão que a gente vai levantar aqui hoje, né? Se o super-herói ele é um vigilante, né? É um mascarado, como diria o senhor J.J. Jameson, falaria que o Homem-Aranha é um erro da sociedade, né? Ou se ele é alguém que de fato ele ajuda porque a polícia não dá conta, né? Então aí, com base nas manifestações, vamos abrir aí os trabalhos já com o Ricardo. Ricardo, você acompanhou as manifestações aí, né? Sim. É a famosa pergunta: quem vigia os vigilantes, né? Aquele clássico, né? Cara, eu acho que é bem isso mesmo, assim. Você tem o Jameson que você citou, do universo do Homem-Aranha, é um caso clássico, assim. Quando é conveniente, ele é um amigão da vizinhança. Quando não é conveniente, ele é uma ameaça, né? O Aranha sofre mais com isso, né? Tem um puta de um problema, ele vai lá e resolve, mas a polícia quer prender ele. Pelo menos nas histórias mais clássicas, né, dos reboots dele mais jovem, né? E até nas histórias mais recentes, até no game do Aranha também, ele trabalha meio que junto com a polícia, né? Tem aquela parceria. Mas eu acho que é bem isso mesmo, cara. Assim, a gente nunca sabe se a polícia conseguiria desenvolver toda a sua capacidade se não fosse os vigilantes, né? É um comodismo você ter um mascarado, porque se um cara dá um tiro na cabeça do Homem-Aranha, beleza. Tem outros vigilantes aí, então a polícia vai lá e fala assim, porra, a gente não pediu pra esse cara aparecer. Ele que entrou do nada e começou a fazer esse serviço, entendeu? É uma muleta, cara, uma grande muleta mesmo. É um grande questionamento, é bem interessante. O Everton, você acha que no mundo atual, né, se a gente for comparar aí que hoje em dia as coisas são muito polarizadas, né? A gente tem direita, esquerda, e Bolsonaro livre, ó, Lula livre, Bolsonaro mito. As coisas hoje em dia são bem polarizadas, né? Não tem meio termo. Ou você é de um lado, ou você é do outro. Você acha que os vigilantes, né, como é que eles se encaixariam aí nesse mundo? Cara, talvez é uma das questões mais complexas assim que a gente pode tratar referente a tentar trazer pelo quadrinho ou pensar melhor no quadrinho, né? A gente sempre vê, a gente assiste, lê as coisas e sempre sabe que o Batman vai fazer o certo, que
que a gente vai confiar em que tudo vai tá ok. Mas se você para pensar, até falando desses extremismos mesmo que existe de direita, esquerda e tal, não tem como colocar hoje cada herói no seu em um desses lados, para escolher lado. Assim como o amigão da vizinhança da Marvel, tal, porque ele começou fazendo algumas coisas ali, o Homem-Aranha já não saiu já enfrentando vários vilões, o amigão da vizinhança, porque ele ajudava o pessoal ali próximo da casa dele, da Tia May e tal. Já o contrário, diferente com o Batman, cara. Por exemplo, numa cidade tão corrupta como Gotham, a única coisa que eles podiam contar, que o Gordon podia contar, que a polícia, era o Batman. Então é bem complexo, assim, tanto uma parte quanto outra. E é difícil a gente colocar quem seria extrema ou direita ou esquerda, ou quem tá certo e tá errado. Talvez o mais próximo que a gente poderia chegar disso é a Guerra Civil mesmo. Querendo ou não, a galera não gosta bastante dos quadrinhos e tal, e já viu isso aí há muito tempo, o que a gente está discutindo. Mas é papo para horas e horas de discussão, assim, sem uma verdade definida. Vamos tentar elencar aqui primeiro os principais vigilantes que a gente tem aí nos quadrinhos, né? O Homem-Aranha, que a gente já citou, acho que é um dos principais, né? Uhum. O Demolidor também pode se encaixar, né? Como o Diabo de Hell's Kitchen. Né? A gente tem o Batman também, que é um cara que, ao contrário do Homem-Aranha, ele leva as coisas um pouco mais na... Você tá meio rindo, né, Ricardo? É uma piada para você esse assunto? Não, tô achando bem legal. Na verdade, o Demolidor faz quase que um trabalho social, né? A minha mulher tá me enchendo o saco aqui. Ah, tá enchendo o saco. Não. Manda um abração pra ela aí. Mandei. O Demolidor faz quase que um trabalho social, né, cara? Ele tenta agir dentro do bairro dele, né? Mas sabe o que eu acho que é mais interessante você citando o Batman e o Homem-Aranha? Porque é engraçado, porque você não sabe até onde vai a missão de vida e o ego, né? Se o Batman no primeiro ano já pegou o assassino dos pais dele, e esse era o motivo para ele ser um vigilante, então por que ele continuou? E todos os vilões que surgiram depois foi em função da existência dele, né? Na verdade, o mal de Gotham foi criado por ele. Ele criou o problema. Ele tá enxugando gelo até hoje, né? E o Aranha também, né, cara? Tipo, ele pegou o assassino do Ben, pelo menos no cânone clássico, antes até de virar o Homem-Aranha mesmo. Ele já pegou o cara de cara, assim, o cara matou e ele saiu e pegou o cara. Então, qual o motivo ele teria para continuar fazendo isso se não fosse até uma certa dose de ego, eu acredito. Né? Eu concordo com você, e aí eu queria trazer uma outra discussão também, que é o Superman. O Superman será que foi o vigilante que deu certo? Porque na teoria o Superman é o cara que é o cara aceitado, né, por Metrópolis. A gente percebe lá nos quadrinhos, tem todo mundo com camisa do criança, com camisa do Superman, né? O que separa, por exemplo, o Superman, que virou um cara aceitado, né, pela mídia de Metrópolis e também pela comunidade em geral, de um Demolidor, por exemplo? Qual que é a diferença, já que os dois são vigilantes? O que você acha disso aí, Everton? Na verdade, o Superman, até no canônico, tudo, até onde a gente conhece dos quadrinhos, ele sempre foi a maior esperança da Terra, assim. O filho de Krypton é o maior herói desse mundo, do universo da DC, né? Porém, cara, há sempre um pé atrás. Querendo ou não, a gente vai voltar a falar do Batman. O Batman sempre teve e vai ter o pé atrás com ele, porque ele é vigilante até a página 2. Se acontecesse algo, como aconteceu um exemplo na história do Injustice, por exemplo, o cara pistolou e fala, não, agora foda-se, o mundo e deu coisa ruim pra mim, agora vocês vão me seguir, porque ninguém para, cara, não tem como. Então, até uma das coisas que a gente chegou a discutir antes de fazer o vídeo, é assim, quem pararia, ou até que ponto esses caras vão? O Superman é o maior herói e para mim é o cara que deu certo, mas tem esse lado que um dia pode virar a casinha, virar a chave e ferrou.
E aí você citou também o Guerra Civil lá da Marvel, né? Que a gente teve de um lado o Capitão América, do outro o Homem de Ferro. E eu acho bacana a gente começar a colocar aqui opiniões pessoais também, né? Por exemplo, eu, na época, lembro que eu estava bem cogitando ser do lado do Homem de Ferro pelo fato de que, imaginando que se os heróis fossem registrados, né, se um vilão consegue achar aquele herói, ele poderia destruir a família inteira. Imagina o cara sabendo, por exemplo, que o nome do Homem-Aranha é o Peter Parker, que ele tem a tia May, que ele tem uma esposa, a Mary Jane. O cara vai atrás e vai assassinar. Né? E foi muito isso. O que aconteceu? O Peter se revelou e foi morar lá com o Tony para proteger a família. Eu falei Homem de Ferro, mas na verdade é do lado do Capitão. O Capitão que estava contra o registro, né? Você é a favor, Ricardo, de vigilantes serem registrados? Se existissem na vida real os heróis? O Batman lá do Sean Murphy, lá, o Batman, o Cavaleiro, aquele universo Cavaleiro Branco lá, sabe aquela saga do Sean Murphy que o Coringa volta ao normal e tal, que o Batman que é o vilão da história, o Coringa é o herói e o Batman é o vilão. Eu acho que é bem aquilo, cara. O que o Coringa tenta fazer é recrutar os vigilantes e colocar toda a estrutura policial, política e burocrática a favor desses caras, já que eles têm uma habilidade fora do normal. A partir do momento que o Batman se recusa a fazer isso, ele é o grande vilão da cidade. Eu acho que seria a situação mais lógica, cara. Você pegar um cara que tem um talento nato e já sabe como é que funciona todas as camadas de crime, desde o vilão mais raso até o cara que beira o seu super vilão, você tem que cadastrar esse cara, puxar do seu lado e convencê-lo a... Porque eu acho que todo vigilante, cara, se tivesse a estrutura necessária e a preservação necessária, ele cederia ao lado da lei. A não ser que fosse um fetiche do cara realmente ser sempre o cara do contra. Mas eu acho que se ele tivesse a estrutura necessária, a segurança de que ele não fosse prejudicado na vida particular, eu acho que ele entraria também. Com raras exceções, como o Batman mesmo, que jamais, né? Que o Batman tem uma psicologia muito mais complexa. Né? Mas eu acho que sim. Acho que o cadastro seria o melhor caminho. Para colocar um pouquinho mais de lenha na fogueira aí, né? Se hoje, por exemplo, você tivesse um familiar sequestrado, uma mãe, sua mãe foi sequestrada. A gente sabe que hoje em dia, né, a polícia tem a parte da inteligência dela, que é quem cuida de sequestro, tudo isso. Mas a gente tem aí alguns casos de sequestros que não deram tão certo. Por exemplo, vocês lembram do sequestro da Eloá? Que foi um dos mais registrados, que ela ficava na janela com o Lindenberg, e o Lindenberg apontava a arma para a cabeça dela, e meio que ela morreu ao vivo, né? Porque a polícia tentou invadir a casa, foi uma ação um pouco precipitada, não conseguiu invadir, e ela acabou morrendo. Vocês deixariam nas mãos de um vigilante, né, do Homem-Aranha, uma situação dessa? Sua mãe foi sequestrada. Você ligaria para um vigilante? Você avisaria um vigilante ou você deixaria nas mãos da polícia? Eu acho que essa reflexão é importante para a gente entender se o vigilante se encaixa ou não na sociedade, se ele seria bem aceito ou não, né? O que é importante a gente entender como cidadão comum, tipo, você pega a Marvels, lembra de Marvels lá do Michael Wade, do Cross? Como cidadão comum, a gente não sabe das capacidades dos vigilantes. A gente não sabe que o Peter tem um fluido de teia, foi ficar com aranha, a gente sabe de histórias. Talvez um parente foi salvo por ele, o cara pegou lá, a gente não sabe que o cara é capaz de fazer aquilo. Então seria muito difícil. Claro, no caso extremo de desespero, eu rezaria para Deus e que talvez um vigilante fosse tudo aquilo que as pessoas dizem, que a mídia diz que o cara é, entendeu? A gente não tem, por exemplo, se você morasse na Nova York do Jameson, ele é uma ameaça. Se ele aparecesse e falou, meu Deus, eu leio o jornal, puta, o cara é um criminoso. O cara é um louco. O Batman também. O Batman, ele causa terror é uma coisa muito interessante. O Batman sempre fala que ele causa terror no coração dos vilões. Mas, cara, a população em volta também deve ficar muito assustada com essa lenda urbana. Eu jamais acreditaria que um cara desse vestido de morcego salvaria minha mãe e entregaria ela sã e salvo. Como cidadão comum. Né? Como leitor de quadrinhos, a gente é um espião, né? Tá acompanhando tudo que acontece. Sabe dos valores do cara. Sabe do que o cara... Sabe o que ele quer pra vida dele. Que ele nunca usa uma arma. Só que como cidadão comum, cara, ele é mais um ponto de terror do que alguém ao qual você vai recorrer, né?
Você trouxe uma coisa importante que nos quadrinhos a função do leitor é como se fosse o Big Brother daquele herói, né, daquele vigilante. A gente sabe tudo que ele faz porque a gente acompanha ele diariamente nos quadrinhos, né? Mas o cidadão comum que está lá, por exemplo, ele não sabe o que um Batman pode fazer. É bem o que você trouxe, né? O Everton, eu queria te perguntar, de todos os vigilantes, né? Quem que você tem a visão que daria mais certo no mundo de hoje, assim? Qual desses você faria, mano, eu aposto esse aqui pra vir pro mundo real e que daria certo? Cara, o detetive Batman pra mim é o mais falando da questão humana mesmo, sem a apelação de poderes e tal, pela inteligência, o Batman seria da DC seria o Batman, com certeza. E como é que você acha que a sociedade iria aceitar um cara vestido de morcego que ninguém sabe de onde veio, que os criminosos falam o tempo todo, tem um morcego gigante na cidade, não sei o que é isso? Provavelmente a galera ia ter muito medo, mas é o medo que move a galera mesmo. Com o medo, o pessoal fala, pô, não vou fazer isso, não vou pisar fora da faixa, não vou fazer isso porque dizem que tem um vigilante e tal, para mim seria melhor. Por exemplo, tem alguma coisa onde você mora, um toque de recolher, você ouve que tem um estuprador ou alguém que faça mal assim na sua rua. Você não viu, você não conhece quem viu, você geralmente não sabe quem falou, mas chegou no seu ouvido, então você já fica cabeça, você já fala, ó, mãe, irmã, cuidado, cuidado onde você vai, ouvir falar isso e tal. Eu acho que só o boato já iria melhorar as coisas para quem é realmente de paz, né? Quem não tem nada a temer. Eu acho que essa é o grande ase da coisa, assim. Se você já tem intenções, más intenções e tal, não tem uma coisa boa, você vai temer e você vai sofrer, cara. Se você não tem, você vai ficar na paz. Você vai se sentir mais seguro. É a loira do banheiro, né? É o homem do saco. Todo mundo fala, mas ninguém nunca viu. Um amigo meu, um primo de um amigo, de um irmão, de um neto, do cunhado, de um cara que mora na rua de trás, viu e falou que é foda. Isso vai fazendo um telefone sem fio e você vai tomando suas atitudes por ali, assim. Você vai ter mais cautela e tal. Mas aí vale a pena, e aí é só colocando de novo, mais lenha na fogueira, né? Viver numa sociedade baseada no medo, onde as regras são baseadas no medo. Eu tenho medo de sair de casa, que eu não sei quem que é o Batman, eu não sei quem que é um cara chamado Demolidor, que eu já vi na televisão várias vezes, que tem bandidos sem dente, falando que encontrou com ele, o cara espancou quase até a morte. Vale a pena viver numa sociedade baseada no medo? É para mim, Léo? Pode responder. Então, creio eu que sim. Depende muito das intenções da pessoa. Sabe? Tipo, do que você acha, de qual é sua índole e do que você acredita. Eu acho que muita gente ia se espelhar, assim como nos dias de hoje, tudo que você vê. Por exemplo, a confiança. A gente começou falando sobre lados extremos, políticos, direitas e esquerdas. Cara, tem gente que não vive, mas apoia aquilo cegamente. Tem gente que ouve, que vê que alguém passou um vídeo e crê, e acredita naquilo e segue aquilo. Então, quem vai muito pela índole mesmo, acho que não tem outra coisa, assim. Eu não temeria, creio eu. Falando por mim, eu não temeria, não, essa parte. Você ficaria um pouco mais despreocupado, né? Mais seguro, você se sentiria mais seguro, na verdade, né? Seguro seria a palavra, principalmente no como a gente tá e o que a gente vive, né? É a falência do poder público. A gente já vive numa sociedade com medo o tempo inteiro.
Então, esses vigilantes, eles só estão expondo as vísceras da falta de competência do poder público. Claro, a gente está falando de vigilantes. Quando a gente coloca Superman, são camadas, né? Quando a gente coloca um demolidor, coloca um questão, por exemplo, na jogada, aí a gente vai bater até o Batman ali. Depois que a gente cai lá pro Superman, é uma outra esfera, né? Quando você está num demolidor, num justiceiro, num questão, enfim, nos caras mais urbanos, você está dentro de um micro-universo ainda, um microcosmo, está dentro de uma realidade muito mais plausível. Quando você começa a partir para um Superman da vida, um Shazam, você já está pegando uma coisa muito mais global. Mas eu acho que os vigilantes só expõem a falha do poder público, que mesmo sem a existência deles, a gente tem o mesmo medo. Todo mundo anda com medo o tempo inteiro, né, cara? Acho que essa é a realidade. Você não acha, Ricardo, que correria muito risco de acontecer o que aconteceu lá no Kick-Ass? De pessoas normais, né, que enxergam o super-herói como, meu Deus, isso aqui eu quero ser isso, vão começar a pegar em armas, vestir colã, sair na rua e vão ser mortos. Você não acha que pode acabar acontecendo isso? Eu acho que sim, mas dentro de uma realidade, um cara igual o Kick-Ass, cara, totalmente despreparado, você vê que o balanço do Kick-Ass é porque ele é um cara totalmente cabaço e tem uma mina que é a Hit Girl, que é totalmente foda, né? Então ela dá a anormalidade da coisa. Porque um moleque que nem o Kick-Ass não duraria 15 minutos nas ruas, mesmo com a maior sorte do mundo. Mas se um cara consegue fazer isso com mais preparo, mesmo sabendo que ele vai durar pouco, ele pode inspirar outras pessoas a seguir com isso. Que é meio o Batman do Nolan. Você lembra que o Bruce Wayne sempre fala assim, o Batman é só uma inspiração para outras pessoas poder seguir o legado, que é meio como acaba a trilogia. O cara desse ele pode inspirar, mas ele não vai ter durabilidade na parada. Entendeu? Porque provavelmente ele não vai ter grana suficiente para isso. Porque um cara como o Bruce Wayne, cara, na vida real, ele pagaria uns advogados para achar pagaria um detetive particular para achar o cara que matou os pais dele. E se ele fosse um cara muito sangue ruim, pagaria um assassino para cortar o pescoço do cara e trazer a cabeça dele e botar na bandeja de prata. E tá beleza, ele ia comer um monte de. Tá aqui. Acabou, cara. Pra que ele fazer todo esse processo, entendeu? Então, cara, quanto mais grana, cara, acho que menos contato com a vida real. Entendeu? A mesma coisa você falar que o filho do empresário Pica resolveu descer pro gueto para poder entender como é que funciona as entranhas de São Paulo. Não tem muito sentido. Entendeu? Então eu acho que quanto mais grana, cara, acho que menos contato com a realidade. E aí eu quero trazer um questionamento que é um pouco mais delicado, né? E aí vou jogar pro Everson, já que eu tô fazendo esse bumerangue. Hoje, se os vigilantes existissem de fato, Everton, e a gente teve aí tudo que aconteceu nos Estados Unidos, e que acontece, por exemplo, na Rocinha também, com criança baleada, você acha que o vigilante, né, ele ia ficar de qual lado hoje? Hoje, nos Estados Unidos, acontecendo as manifestações e os protestos, você acha que ele ia ficar do lado do povo, né? Ele ia, de fato, protestar junto, ou ele ia tentar defender o bem nacional? Tipo, ó, não quebra essa loja. Qual que seria o papel do vigilante lá? O que você acha que ele iria fazer? Eu acho que nem o fato de quebrar a loja. Ele ficaria do lado do povo, sim, inclusive porque o povo está na rua por conta de fatos que aconteceram, que com certeza nenhum herói que a gente for, nenhum vigilante ou herói ou entidade desses universos não ia aceitar. Não ia aceitar que acontecesse. Então, provavelmente, eles iam ficar do lado do povo mesmo, e referente ao quebra-quebra tal, é consequência dos atos. Se não acontecesse os atos, o povo não saía e não quebraria nada. Assim. Você acha que, por exemplo, Ricardo, um herói como o Superman, né, nos dias atuais e com essas manifestações e com esses protestos, ele seria um cara que ficaria mais neutro pelo fato dele levar a bandeira americana, ele não queria tanto se meter, né? Você que também, e aí entra uma outra pergunta, consegue enxergar algum herói que não se meteria? Porque, por exemplo, eu acho que o Superman não iria se meter tanto assim, ele ia deixar a responsabilidade para a polícia, para os órgãos competentes, assim como ele desistiu, não sei se vocês lembram do quadrinho que ele quase foi presidente,
e aí ele desiste de ser presidente e fala, não, isso aqui não é para mim, eu não vou ajudar mais o povo, eu vou virar parte da máquina, e não é isso que eu quero ser, né? Então, por exemplo, nessas manifestações, ele escolheria ser um pouco mais neutro? O que você imagina ele fazendo esse exercício? Eu acho que o Superman, na sociedade real, ele seria um cara muito frustrante pra gente como povo. Ele é um menino do Kansas, né? Ele é um moleque do interior. Em essência, no coração dele, ele é um moleque do interior. Ele seria um cara que apoiaria o Trump, muito provavelmente. Botando uma polêmica aqui. Muito provavelmente seria um cara muito mais apoiador do Trump, porque ele é um americano de raiz, cara. Ele é o verdadeiro americano. Foda-se se o cara veio do outro planeta, tá ligado? Ele nasceu, de fato, de verdade ali. Os valores dele, ortodoxos, foram todos feitos ali, entendeu? Ele nunca tem voz ativa. Se você for pensar bem, um cara como Superman, ele não se pronuncia. Mas a humanidade também, ela aceita essa negligência dele, porque eu ainda tenho essa teoria de que as pessoas respeitam o Superman pelo medo. E se esse cara ficar puto, acordar com o ovo virado 8 da manhã, ele põe todo mundo de joelho, cara, chupando o pau dele uma hora que ele quiser. Acabou. Ele fala, mano, eu quero todo mundo aqui fazer uma fila indiana, mano, a humanidade inteira. Mano, quem que vai falar não? Quem que vai derrubar esse cara? Ninguém, cara. Então é melhor ele bobo do que ele puto. Então é melhor ele ausente, meio, tipo, talvez muito politicamente correto do que de qualquer outra forma. Se ele começa a se posicionar, tem muita cobrança. E o Superman, a gente sabe que com muita cobrança ele não reage bem. Historicamente, com muita cobrança ele não sabe reagir muito bem. Entendeu? Porque ele quer ser humano. Ele quer ser frágil. Sendo que a natureza dele, mano, a natureza do Superman é escravizar a gente. Ele é o suprassumo, cara, de tudo. É o Injustice, entendeu? Aquela reação natural dele. Você lembra no começo do Injustice, principalmente nos quadrinhos, quando ele toma essa postura, a Mulher Maravilha fala, eu sempre esperei isso de você. Eu sempre esperei. Mano, é óbvio que você dominaria toda a humanidade, entendeu? Então eu acho que ele tá ainda. Ele teria uma postura muito mais pacífica, acho que muito mais ausente do que pacífica, do que. Porque se ele quisesse, mano, ele resolvia toda a treta. Ele pegava todo mundo, fazia 2 bolos, um pra lá, um pra cá, jogava em Marte e acabava o problema. É isso. Eu acho que ele seria um cara muito mais ausente. O Superman seria um cara muito frustrante pra humanidade, cara, na vida real. Entendeu? A gente, como latino-americano, sul-americano, a gente não teria a menor identificação com esse cara. Teria muito medo. Teria muito medo desse cara ficar puto. Entendeu? Porque ele é um americano. Todos os quadrinhos que tentam fazer o Superman ser um cara muito mais universal, falham. Ele é realmente um clássico americano, né? É o cara caucasiano. Os americanos iam usar camisa. Eu imagino muitos americanos assim, do tipo assim, pegando em arma e a arma com o símbolo do Superman, sendo o símbolo mesmo dos Estados Unidos, aquele cara do interiorzão falando bem do Superman, vestido com a camisa dele. Mas imagina latinos que moram lá fora dando um tiro. Tipo, eu dei um tiro no Superman, sabe? Ele só vai virar a cara e falar, pô, para com isso, não sei o que, sabe? Negros fazendo isso. Ele não seria representatividade de minoria. E olha que eu adoro o Superman, cara. Sou fã pra caralho, assim. Puta, amo. Só que eu acho que ele não representaria, cara. Porque a simples existência dele exige posicionamento. E o posicionamento dele não pode ser inferior ao nosso, cara. Porque ele é superior, cara. Ele é um deus, né? Ele é um deus, na verdade. Você pega o Watchman, por exemplo, o Dr. Manhattan. Você imagina o Dr. Manhattan ficando pacífico. Tipo, não vou meter nada, não tô de boa. Não tem como, né? Só que nos quadrinhos tem isso. Você pega a história do Superman que ele simplesmente caminha pela América, conversa com o tiozinho sentado. Não tem condições. Não teria como, cara. Eu fiquei imaginando, de tudo que você falou, que eu mais imaginei foi todo mundo fazendo uma fila indiana pra chupar o pau do Superman. Eu acho que seria muito parecido com isso. The Boys. Para finalizar aí, que a gente tem aí uma média de meia hora por live, né? Queria as considerações finais de vocês. O que vocês acham que um super-herói pode contribuir se ele de fato existisse, né? Então vamos colocar 2 pontos para cada um. Um ponto positivo que ele poderia contribuir e um ponto negativo. Começando aí pelo Everton, já que o Ricardo foi o último a ter a palavra. Então, ponto positivo dos heróis, se existisse, seria que, creio eu, que com os super-heróis as coisas iam fluir melhor
creio que as coisas iam ser melhor resolvidas e ia ter menos gente que não tem poder nenhum, menos civil se metendo em tanta coisa que não é do seu praxe. Que não é, por exemplo, os próprios manifestantes, por exemplo, os caras estão se manifestando tão certo, porque não tem, eles são a única voz, não tem ninguém por eles. Se eles não fizerem isso, cansados do que aconteceu e dos fatos ocorridos nos últimos tempos, se eles não gritarem agora, não tem ninguém por eles, não tem ninguém quem socorre. A parte ruim é que nunca tem só o herói, né? Atrás de um herói tem sempre um vilão. Então, seria um herói que apoiasse o outro lado? Seria um vilão que discordasse de tudo e fala, não, foda-se, e o que tá certo vamos botar fogo mesmo, vamos escravizar mesmo, quem não é daqui, vamos botar fogo, vamos botar para fora, vamos mandar para o país de origem e que se foda. Ia ter os dois lados apoiando, assim. O bom seria que pessoas se sentiriam mais protegidas e o mal seria que ia ter esses vilões para o peso da balança e poderia mudar a história de qualquer outro jeito, assim. Ricardo, pontos positivos, pontos negativos? Acho que o ponto positivo seria que eles talvez servissem de inspiração, sabe? Acho que se surgisse uma primeira leva de heróis agora, talvez lá para a terceira, quarta geração tivesse uma coisa mais ajustada. E o ponto negativo é como os quadrinhos, seria uma eterna muleta. Você vai cobrar do cara que ele resolve um problema que a polícia não resolve, que os políticos não resolvem, mas já que ele está balançando a teia por aí, tem que resolver o meu problema, obrigação. É simplesmente assim. Eu acho que seria desse jeito. Inspirar e, em contrapartida, você resolver os meus problemas, entendeu? Já que você está por aí com a malha justa, você tem que resolver minhas tretas. Acho que seria basicamente isso. Eu consideraria um ponto negativo o fato de que muita gente... Porque o ser humano, ele nasceu para ser idiota, né? Então foi mais ou menos o que eu falei. Ia ter muita gente querendo colocar uma roupa com o símbolo de alguma coisa e sair na rua e, inevitavelmente, o cara ia morrer. Muito fácil, né? Sim. E o ponto positivo que eu considero é que a gente ia ter muito show-off. E eu gosto do show-off. Então, tiroteio, bomba. Eu ia querer ver carro explodindo no meio da rua. Esse era o ponto positivo. O cara pegando a cabeça assim de um traficante, arrancando, com a coluna junto. Esse show-off que a gente não tem hoje em dia, que a polícia não consegue, ela não tem capacidade de arrancar uma cabeça para sair a coluna, né? E um super-herói ele consegue fazer isso. Então, a minha cabeça ela já arranca, né? A coluna não sai muito junto. Mas não sai junto. Mas eu quero que reme a coluna e ele pega a coluna assim e usa para bater no outra pessoa, tá ligado? Então esse seria o lado positivo desse show-off. Isso aí já é Mortal Kombat, isso aí é um joguinho, viu? Pessoal, de mais um bate-papo aí sensacional, né? Vamos encaminhando pro final já. E já a gente volta com mais um tema polêmico. Até o próximo vídeo. Valeu!